Olá! Como nós vimos, o cálculo da pensão por morte foi ratificado pelo Supremo, ou seja, a gente não pode mais questionar a nova forma de cálculo da pensão, que considera o coeficiente de 50% mais 10% a cada dependente habilitado à pensão, certo? Porém, ainda sobre o coeficiente da pensão, eu já disse a vocês que é possível reconhecer que um desses dependentes é inválido, tem uma deficiência grave ou uma deficiência mental, e aí, existindo um dependente com essa condição, é possível então que o valor do cálculo, o coeficiente de cálculo da pensão, seja de 100%, que faz uma diferença absurda, né? Imaginem uma pensão cujo coeficiente seria de 60% ou 70%, ela passa a ser de 100% pela condição do dependente do segurado. Certo? Então, essa é a regra que nós temos vigente hoje, declarada constitucional. O que você pode fazer? Tentar comprovar essa condição de deficiência, né? Porque o INSS muitas vezes concede a pensão sem analisar essas condições dos dependentes. Então, nesse ponto, você precisa estar atento. Porém, existe uma outra forma de você aumentar o valor das pensões, certo? Não dá mais para questionar o coeficiente, mas dá para questionar a base de cálculo, certo? Para isso, você precisa conhecer as regras para cálculo dessa base de cálculo. Como que funciona, professora? Olha só, pessoal, a pensão por morte, ela é concedida aplicando-se esse coeficiente que eu ensinei a vocês sobre uma base de cálculo, que é um valor que difere para cada segurado falecido, para cada aposentado falecido. Sempre que na hora que a pessoa falecer, ela já for aposentada, o valor da aposentadoria que ela recebia em vida é a base de cálculo, tá? Então, veja, a pessoa faleceu e já era aposentado. Os dependentes vão receber uma pensão calculada sobre o valor da aposentadoria que ele recebia quando estava vivo. Então, esses 50% mais 10% por dependente serão calculados sobre a aposentadoria que ele recebia em vida. Porém, se a pessoa falece antes de se aposentar, o cálculo da pensão por morte vai levar em consideração o valor da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito se fosse aposentado quando morreu. O que o INSS faz na prática, né? Quando a pessoa falece e não é aposentada ainda? O INSS faz um cálculo estimado do valor da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito, certo? E esse valor, gente, ele corresponde com a reforma da Previdência a 60% da média dos salários de contribuição, acrescidos de 2% ao ano, que excede 20 anos de tempo de contribuição para homens, 15 anos de tempo de contribuição para mulheres. Gente, antes da reforma, essa aposentadoria por incapacidade permanente era chamada de aposentadoria por invalidez, e o coeficiente era de 100% da média. Então, quando a gente calculava a pensão antes da reforma, a gente calculava a aposentadoria que ele teria direito, caso fosse aposentado quando morreu, que seria de 100% da média. E aí, a gente aplicava um coeficiente de 100% desse valor para achar a pensão por morte. Com a reforma, o que aconteceu, pessoal? Nós vamos calcular o valor da nova aposentadoria por incapacidade permanente como base de cálculo. E ele não é mais 100%, ele é 60% da média dos salários de contribuição, acrescidos de 2% ao ano de contribuição, que excedam 15 anos de tempo de contribuição mulher, 20 anos de tempo de contribuição para o homem. Significa dizer que se a pessoa tinha menos de 20 anos de tempo de contribuição quando faleceu, homem, tinha menos de 15 anos de tempo de contribuição quando faleceu mulher, o valor da base de cálculo, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, é de 60% da média. E eu estou falando da base de cálculo. Quando eu for calcular a pensão por morte, esse coeficiente péssimo que o STF acaba de ratificar,
de 50% mais 10% por dependente vai incidir sobre 60% da média, na grande maioria dos casos. Significa que nós vamos diminuir muito o valor dos benefícios de pensão, sempre que considerarmos como base de cálculo a aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito a caso fosse aposentado quando morreu. Então vejam, são duas situações, bases de cálculo diferentes, quando a pessoa era aposentada quando morreu e quando a pessoa não era aposentada quando morreu. E nesses casos, quando a pessoa não era aposentada quando faleceu, é que nós temos um grande desastre. Por quê? Porque o cálculo da base de cálculo já é péssimo. E agora a gente sabe que vão incidir as novas regras da pensão sobre esse cálculo que já é péssimo. E eu tô aqui para te mostrar que existe a chance de você aumentar o valor da aposentadoria por incapacidade permanente que ele teria direito para poder aumentar pelo menos a base de cálculo. E então, o coeficiente de pensão ratificado pelo Supremo vai incidir sobre uma base de cálculo mais alta, que não vai mais ser de 60% apenas. Entenderam? Então, fiquem comigo que no próximo tópico eu vou mostrar a vocês 3 formas de aumentar o valor dessa base de cálculo, o valor dessa aposentadoria por incapacidade permanente. Bom, então vocês já sabem que em alguns casos a base de cálculo da pensão por morte será a aposentadoria por incapacidade permanente que o segurado teria direito caso fosse aposentado no momento do óbito. E esse cálculo da base de cálculo é que a gente consegue aumentar sob 3 formas que eu vou trazer aqui para vocês. Gente, a primeira delas, prestem muita atenção, está relacionada ao tempo de contribuição. Ora, se eu digo a vocês que se a forma de cálculo dessa base, né, que é a aposentadoria por incapacidade permanente, considera 60% da média dos salários de contribuição, acrescidos de 2% ao ano que excede 15 anos de tempo de contribuição mulher e 20 anos de tempo de contribuição homem, então quanto maior for o tempo de contribuição, maior vai ser esse coeficiente, concordam comigo? Perfeito. Então, como que a gente aumenta o tempo de contribuição de alguém, né? Nós precisamos reconhecer atividade especial, gente. Reconhecimento da atividade especial eleva em 4, né? O coeficiente a gente multiplica aí por 0,4 o tempo de contribuição do homem em atividade especial, multiplica por 0,2, né? O tempo especial da mulher. Então a gente consegue aumentar o tempo de contribuição pelo reconhecimento de atividade especial e a sua conversão em tempo comum. Também conseguimos aumentar o tempo de contribuição com o reconhecimento de períodos de atividade rural, gente, desde os 8 anos de idade até o ano de 1991, né, 31 de outubro de 91, é tempo de contribuição o período de atividade como segurado especial. Isso aumenta o tempo de contribuição e, consequentemente, aumenta o cálculo, né, o coeficiente dessa aposentadoria que serve de base de cálculo para a pensão. Então, aumentar tempo de contribuição é uma das formas de aumentar esse coeficiente aí da aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Existem outras formas de aumentar tempo de contribuição. Por exemplo, reconhecer períodos de atividade que estão registrados na carteira de trabalho, mas não estão no CNIS da pessoa que faleceu, né? Então, basta a apresentação da carteira de trabalho, já faz prova suficiente de tempo de contribuição. Também, tempo como aluno aprendiz, tempo militar, contagem recíproca, tudo isso aumenta o tempo de contribuição dessa pessoa que faleceu e, consequentemente, a sua simulação de aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Segunda forma, pessoal, vamos retroagir a data de início de incapacidade, caso a pessoa comprove que antes de falecer tinha direito a esse benefício. Então, vejam, olha só. A gente tem uma pessoa que faleceu e que não estava aposentada, mas deveria estar. A gente reconhece uma incapacidade permanente e reconhece que essa incapacidade já existia antes da reforma. Então, retroagir a data de início da incapacidade faz com que o INSS
tivesse o dever de calcular essa aposentadoria com base nas regras anteriores. E isso serve para revisar também as próprias aposentadorias em si, de pessoas que não faleceram, né? Mas vai resultar sim no aumento do coeficiente de cálculo para a concessão da pensão, porque a gente vai interpretar que houve aí, então, né, uma inércia do INSS ao não conceder o benefício no momento que ele deveria receber, quando já estava totalmente incapaz. Esse caso é mais complexo, somente em algumas situações é que poderá ser aplicado, como, por exemplo, alguém que falece muito jovem, em razão aí de uma incapacidade, mas não foi ao INSS tentar reconhecer essa incapacidade e receber o benefício por incapacidade. Então, primeiro a gente reconhece que havia um direito a receber esse benefício e, né, a melhor coisa é você conseguir retroagir a data de início dessa incapacidade para antes da reforma, e aí a gente vai ter o cálculo da pensão baseado nesse reconhecimento, tá? Gente, terceira forma é reconhecer que a razão do óbito se deu por um acidente de trabalho ou equiparado. Como assim, professora? Olha só, na regra de aposentadoria por incapacidade permanente, regra geral, ela vai ser de 60% da média, mais 2% ao ano, que excede 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Mas, se a incapacidade decorrer de um acidente do trabalho, o coeficiente da aposentadoria é 100%. Então, as pensões que nós chamamos de pensões acidentárias decorrem de uma incapacidade que vem de um acidente de trabalho. Então, o cálculo da base de cálculo nesses casos é 100%, o coeficiente é 100%. Por quê? Porque foi em razão de um acidente do trabalho. Reconhecer como acidente de trabalho algumas situações é o que você pode fazer. Por quê? A nossa lei diz que existem situações que se equiparam a acidentes de trabalho. Embora não tenham ocorrido no ambiente em si, a circunstância em que ocorre essa situação tão grave vai fazer com que a gente equipare a acidente do trabalho. Por exemplo, acidente in itinere, certo? A gente considera um acidente do trabalho. Além disso, doenças profissionais são também equiparadas a acidente do trabalho. Além de doenças profissionais, doenças ocupacionais, certo? Se a invalidez, ou melhor, se no momento do óbito a gente reconhecer que a causa do óbito foi uma doença ocupacional, a gente vai equiparar a um acidente do trabalho e vai fazer com que a base de cálculo seja de 100% nos casos aí específicos relacionados a essa situação. Então, veja, equiparar a razão da invalidez a um acidente do trabalho, né? Ainda que ele não seja propriamente um acidente do trabalho, mas na forma equiparada, em razão das circunstâncias, por ser uma doença profissional, por ser uma doença ocupacional, faz com que o valor da renda mensal inicial suba para 100% e não seja apenas de 60%, certo? Então, mais uma dica importante para vocês, eu quero falar da Covid. O próprio Ministério da Saúde, aliás, do Trabalho, reconhece a Covid numa nota técnica como doença ocupacional, como doença profissional, dependendo da circunstância em que houve esse contágio. Então, veja, ali a gente tem um acidente do trabalho. A pessoa faleceu de Covid, a pensão por morte vai ser calculada pela base de cálculo correspondente a 100% da média dos salários de contribuição, em razão dessa natureza acidentária, né, dessa pensão por morte. Então, sim, a gente tem opções aí para majorar a base de cálculo que vai refletir lá na aplicação desse coeficiente que o STF ratificou ontem, né, de 50% mais 10% por dependente. Então, a gente alterando a base de cálculo, temos um benefício mais alto. E eu disse para vocês que eu ia trazer 3 formas, mas eu vou trazer mais uma, que é a declaração de inconstitucionalidade da nova regra de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, porque isso também é objeto de discussão, né, em razão do ferimento ao princípio da isonomia. Então, sim, é possível pedir ainda que se declare, né, que
Quando a gente calcula a base de cálculo da pensão por morte com base na aposentadoria por incapacidade permanente, a gente deveria utilizar sempre o coeficiente de 100%, e não apenas nos casos em que houve um acidente do trabalho, certo? Sempre deveria ser 100%, né? Por quê? Porque é inconstitucional, fere a isonomia, termos uma regra diferente para a concessão de um benefício por incapacidade em razão de um acidente do trabalho ou em razão de outra doença grave, certo? Então, a gente tem, né, essa tese. Nós temos uma decisão da turma regional de uniformização do TRF da 4ª região favorável à declaração incidental de inconstitucionalidade dessa nova regra, né? Vai ser discutido pela TNU em breve, nós temos um tema afetado relacionado a isso já. Então, estamos aguardando esse posicionamento. Por isso eu falei, eu tenho 3 formas para te apresentar, mas na verdade tem uma 4ª, que é a declaração de inconstitucionalidade da nova forma de cálculo da aposentadoria, que vem a ser a base de cálculo da pensão. Então, sim, gente, nós temos aí vários meios de tentar discutir o valor das pensões por morte. Não deixe o seu cliente desamparado, lute por ele. Agora que você recebeu esse vídeo, você também é meu aluno. E os meus alunos lutam pelos seus clientes. Os meus alunos não querem apenas uma procedência, eles querem a melhor procedência. Então, a partir de agora, você também está, né, com essa imbuído aí dessa grande condição de poder auxiliar o seu cliente a obter realmente a melhor renda mensal inicial. Se você quer conhecer mais ainda sobre o direito previdenciário, então acesse o link na minha bio. Eu tenho lá o meu curso chamado Exprev, Excelência em Direito Previdenciário, com as vagas abertas e um super desconto para vocês que estão assistindo essa aula. Nesse curso eu tenho mais de 70 aulas em que eu explico tudo sobre direito previdenciário, desde os conceitos iniciais, benefícios em espécie, todos eles, um a um, uma aula para cada benefício, falando tudo sobre cada um deles. Tem uma aula específica, um módulo específico, chamado Expert em Direito Previdenciário, em que eu falo da instrução probatória para cada tipo de fato que você precisa comprovar. Tempo especial, tempo rural, eu te ensino a comprovar em juízo todas essas questões que vão influenciar de forma muito significativa no valor da renda mensal inicial dos benefícios dos seus clientes. E ainda tem um módulo de revisionais, você ganha um curso de planejamento previdenciário. Então, realmente é algo muito completo para você que quer realmente dar um passo adiante, aliás, um passo gigantesco na sua carreira profissional e entender tudo sobre direito previdenciário. Então, acesse o link aí na minha bio, conheça mais sobre esse curso e eu estou aqui à disposição para quaisquer dúvidas que vocês tenham. Um grande abraço!